Fala famílias, eu sou Juliana. Nós somos a família PCD e no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o autismo na escola, né? Como que é quando o nosso filho vai entrar para a escola e a gente tem todo aquele medo porque ele ainda não sabe brincar direito, ele não entende, talvez não esteja nem desfraldado, enfim. É o primeiro contato que ele vai ter com outras crianças e outros profissionais que não conhecem ele, não entendem, podem não entender a situação dele, até porque também cada autista é único, né? Então você sempre fica assim, como vai ser com o meu filho? Quando o Arthur começou a crescer, Arthur foi para a escola com quanto tempo? 1 ano e meio? Foi com 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, quase 2 anos. Assim. Quase 2 anos. Então a gente viu a necessidade de colocar ele numa escolinha, né? Até para melhorar a parte da socialização dele. Uhum. Como a gente explicou no outro vídeo, essa parte de interação com outras crianças era bem prejudicada. A gente não tinha a mínima noção ainda de diagnóstico, né? Então a gente está falando como foi uma coisa quase meio que intuitiva, né? Todo mundo sempre falou, a minha tia, ela foi diretora, né? Hoje ela é aposentada, mas ela foi diretora de uma escola, só que na época o pessoal colocava crianças com 4 anos, mas ela falou assim, não, coloca na escolinha, vai ser bom pra ele. Muita gente orientou porque falam que quanto mais cedo você botar, melhor, ele vai estar sendo estimulado por profissionais, vai ter contato com outras crianças, e aí parece que vira aquela chavinha, né? A criança começa a dar um salto no desenvolvimento. Isso. No nosso caso a gente deu uma sorte, porque assim, a escola que a gente colocou foi ótima, né? Lá onde que a gente morava, e foi justamente com a ajuda da escola que a escola, né, viu que tinha alguma coisa diferente, conversou com a gente já sabia que realmente tinha algo diferente, e eles que orientaram, né, a procurar um neuropediatra, porque até então a gente conversava com o nosso pediatra. Não, a gente já tinha procurado. Ela falou, mas a gente já tinha. Neuropediatra não. Neuropediatra sim, foi a mãe. Foi a mãe do menino autista lá que eu conheci. Tá, e aí quando a escola falou pra gente assim, olha, eu aconselho você levar no neuropediatra, eu falei, sim, eu já marquei uma consulta, nós vamos semana que vem. Sim, porque eu não lembro exatamente. Não, tudo bem, eu não lembro exatamente a ordem. Né? É porque depois pega alguém e diz, você falou isso no vídeo, agora tá falando outra gente, coisa. Depois que você tem filho, pô, cara, memória é uma coisa assim, cara, um luxo, né? Então... Eu que o diga. Pois é. Então, o que acontece? A gente chegou, levou ele na neuropediatra. Na neuropediatra, né? A gente pegou o diagnóstico. Mas, porque o que acontece? Quando a gente levava no pediatra, o pediatra, não, ele só é muito... Levado. Excelente, sabe? Excelente pediatra, mas ele é muito levado, são de autismo. Tá, aí a gente vai chegar aonde que a gente quer aqui. O que acontece? Essa preparação da criança, depois que você tem um diagnóstico para a escola, é realmente complicado. Se você, para uma criança típica já é complicado, né? Imagina o frio na barriga para uma criança especial, que às vezes não sabe falar, não sabe se expressar direito, não sabe como pedir as coisas, então a gente fica sempre naquela, caramba, será que vão tratar bem meu filho? Né? E aí, como é que vai ser a adaptação dele? Geralmente a adaptação deles é um pouco mais demorada, mas como a gente sabe, né, cada autista é um caso, nenhum é igual ao outro, né? Além tem a diferença do grau, né? Leve, moderado e severo, mas eles não são iguais. Tem autistas que você chega, coloca na escola, como tem um amiguinho do Arthur, que ele era quietinho, ele sentava no cantinho dele, ficava no mundinho dele e, tipo, né? Um meteoro tá caindo, né? Tsunami tá chegando e o moleque no cantinho dele, tranquilo, uma boa. Pro Arthur não era bem isso. Ele era muito grudado na gente, então a adaptação foi bem aos pouquinhos, sabe? 1 hora, 2 horas. A gente tinha mudado de cidade. A gente mudou de cidade, a gente mudou de casa, ele mudou o medicamento, ele mudou o profissional que cuidava dele, mudou tudo. Isso. Então isso também colaborou. Sim. Entendeu? E só uma coisa para vocês entenderem. Nessa primeira escola dele, o Arthur era o queridinho de todo mundo, era um anjinho que todo mundo adorava, aquela coisa toda. Ursinho carinhoso, porque ele adorava ficar com as crianças, né? Pequenininhas, e entrava lá e fazia carinho. E a escola, quando a gente mudou, a história mudou um pouco de patamar, né? Um pouco? O que acontece, gente? Hoje em dia, e eu acho que foi o caso dessa escola, as escolas elas não podem mais negar as crianças autistas, mas até um tempo atrás ainda se negavam. Então era muito comum você ver mães lutando, não, porque meu filho tem que estar aí. Acho que não podiam negar mais, até um bom tempo, mas mesmo assim algumas tentam dar uma burlada. Exatamente. A gente estava em dúvida entre 2 escolas. Ele ligou para uma, temos vaga, e aí quando ele falou que o nosso filho era autista, a parada já mudou. Já
já falou que tinha uma fila de espera, então já não era mais vaga, tinha uma fila de espera. Eu falei, eu não quero botar meu filho nesse lugar, porque a partir do momento que eles nem conhecem o teu filho, estão negando o teu filho, eu não quero meu filho ali, porque eu sei exatamente que não adianta você, por mais que seja o seu direito, eles vão negar, eles vão, sabe, se você consegue botar ali, mas você entra na justiça, consegue botar, não vão dar atenção pra ele, vão deixar ele largado, entra no esquema boicote, sabe, é tempo e dinheiro gasto. Quando eu falei do autismo para essa segunda escola, o papo já foi outro completamente diferente. Falaram que aceitavam, que eles aceitavam todas as crianças, que respeitavam a criança pelo indivíduo que eles eram, que eles já tinham alunos autistas ali. Então, o meu conselho para vocês, quando a escola diz para vocês que eles aceitam, que eles são a favor da inclusão, você escuta, você aceita, né? Você acredita e bota teu filho ali. Porque você também não pode chegar, ai, mas será? Não, se a escola falou que aceita, você aceita. Nesse caso da segunda escola do Arthur, que é a escola onde ele está hoje, essa escola é ótima. É a terceira. É a terceira, né? Eu tô falando segunda daqui de Florianópolis. Essa escola que ele tá hoje é maravilhosa. E ela dá pra ele exatamente o que ele precisava esse tempo todo, que a outra escola se recusou a dar, que é uma mediadora. Alguém com ele ali na sala, entendeu? Então, assim, o autista na escola, ele precisa do acompanhamento de profissionais. Por exemplo, e não tô falando dos professores, né? O caso do Arthur, a psicóloga, a fono e a psicopedagoga vira e mexe, assim como até hoje, inclusive com o Julian, marca com a escola uma reunião, ela vai conversar com a diretora, vai conversar com a professora e com a assistente ou as assistentes da professora e vai dizer como agir com aquela criança em determinados momentos para evitar que certas coisas aconteçam, entendeu? E é fundamental que todos ali envolvidos escutem, anotem e acatem o que os profissionais estão falando. Então é importante que você trabalhe em conjunto, por mais que você tenha experiência, você tem que ouvir o profissional. Eu acho que a sua experiência como professora, ela conta, assim, por exemplo, uma vez o profissional mandou fazer isso com essa criança, mas eu tô com ela aqui o dia inteiro e eu sei que isso com ela não dá certo, então eu vou tentar fazer diferente. Excelente, você tá tentando ajudar aquela criança, não tá dando certo o método que foi passado. Agora, você simplesmente ignorar o que estão te passando porque você acha que você sabe mais, aquela coisa toda, você só tá prejudicando o aluno, você tá prejudicando a turma inteira, você tá causando estresse pros pais. Então, assim, é muito importante quando você coloca o seu filho na escola que eles tenham essa consciência de, ok, nós já temos essa cultura, digamos assim, não sei nem se é cultura o nome, assim, são aptos a ouvir os terceiros, entendeu? Porque, assim, é um trabalho em conjunto e todo mundo quer o melhor. Então, isso é muito bom, é importantíssimo que você fale com o profissional do seu filho e coloque ele para falar diretamente com as pessoas da escola, com o diretor, como eu falei, diretor, professor, assistente. É muito importante que todo mundo saiba. A escola, no caso, a gente está falando de escolas particulares, tá? Uhum. Elas são obrigadas e, como aconteceu com a gente, que a gente teve uma história até de conselho tutelar, como a gente já falou algumas vezes, futuramente a gente vai falar sobre isso. Uhum. Mas onde que falaram, não, olha, a lei não é bem assim, né? Então, não, a lei é assim, dependendo da criança, do grau da criança. Se for indicação do neuropediatra, sim, ele tem que ter acompanhamento, né? O Arthur, por exemplo, o autismo dele é leve. Quem olha assim pra ele, mas o Arthur é leve. Só que, como quase todo autista, né? Não sei se eu tô falando besteira ou não, eles vêm um combo, né? O autismo nunca vem sozinho. Geralmente não vem sozinho. Então, no caso do Arthur, a gente sempre fala, ele vem com hiperatividade, déficit de atenção, ansiedade e transtorno opositor, né? Desafiador, né? O TOD. E justamente essa associado ao autismo, né? Fazer ele ficar completamente perdido. Sim. Então, o neuropediatra, sim, ele indica, né? Junto com os profissionais, psicólogo, psicopedagogo, eles estão aptos a fornecer essas informações para a escola e sim falar, olha, não, ele precisa de uma mediadora. Né? E no caso do Arthur, nessa última escola que ele está, é fantástico, porque o moleque deu um salto, sabe, de desenvolvimento. E o que acontece na outra escola, onde que falaram que tudo, não, sim, é tudo inclusão, aquela coisa toda, aconteceram uma série de problemas, onde que a culpa era sempre, ou até coisas sobre pai negligente a gente já escutou, né, onde uma professora chegou, pai, vocês dão educação para essa criança em casa? Vocês dão limite? Eu acho que está faltando um pouco de educação. E porque a profissional tinha 40 anos de experiência, mas a psicóloga ia lá, a psicopedagoga ia lá e ela simplesmente não fazia. Ela não queria E ouvir. Quem sofria? As crianças. As crianças, porque o Arthur entrou numa fase bem ruim, sabe? Bem ruim. E no futuro a gente soube, quando ele aprendeu a contar, porque o Arthur não contava
passado. Ele falava o que ele queria muito bem, ele expressava as coisas, principalmente comida, né? Comida e doce, as coisas assim, ele sabe pedir, que é uma maravilha. Agora, passado a gente contava, perguntava e ele não sabia responder. E muitas vezes a gente chegou, foi até um pouco severo com ele, brigava, né? Falava, olha, você não pode fazer isso com o amiguinho, aquela coisa toda, blá 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 blá. E depois ele foi descobrir que o moleque não tinha culpa, né? E justamente porque uma parte foi de observar o comportamento dos amigos na escola e outra parte justamente porque tinham vários professores que não seguiam o que os professores mandavam. Coisa que a gente foi descobrir depois que ele contou. Que ele contou. E também a gente percebeu que justamente, a gente conheceu alguns profissionais que era uma coisa da escola, né? Sim. Que a escola, a gente soube inclusive que era uma escola que de início eles nem queriam, né? Essa parte de aceitar, essa obrigatoriedade de aceitar, e se negavam muito a colocar a mediadora. Ah não, mas ele está muito bem amparado, e não era o que acontecia. Agora quando você começa a ver que a escola que você colocou o seu filho está dando ruim, como que você começa a ver que é a partir dali que você tem que começar assim, as bandeiras vermelhas, que você fica assim, meu Deus, isso é um alerta, tá? Quando você começa a perceber que tá dando ruim na escola, gente, uma vez nós fomos buscar o Arthur, tá? E a gente vai comparar o que tá acontecendo, o que aconteceu com o Arthur com o que está acontecendo na escola do Julian hoje, ok? Numa vez nós fomos buscar o Arthur e a professora virou pra gente e falou assim, olha, hoje aconteceu um acidente aqui em sala, o amiguinho bateu no Arthur, mas olha, tá tudo bem, eu já conversei com ele, tá bom? Nós conversamos com ele, tá tudo bem, tá tudo resolvido. E eu fiquei olhando assim e falei, primeira vez, né, que isso aconteceu, a gente ficou, poxa, que chato, mas tudo bem, né? Conversou com um amigo e tal. Até aí a gente pensou, poxa, legal, a escola, sabe, tá comunicando e tal, mas não é bem assim. Porque um tempo depois, a escola marcou uma reunião com a gente. Quando nós chegamos lá, a diretora e a professora estavam com uma cara extremamente séria. Nós precisamos conversar porque hoje o Arthur bateu num amigo e aí a gente queria saber o seguinte, como anda a medicação dele? A medicação dele tá em dia, mas e o neuropediatra, o que os profissionais estão falando? Ele tá fazendo terapia? E a gente ficou assim, peraí, mas na semana passada um amigo bateu no Arthur e tava tudo bem. Então hoje o Arthur bate. E por que não estão falando com os pais daquele, olha, hoje um amiguinho bateu no teu filho e tá tudo bem, já conversamos com ele. Os pais desse garoto que bateu no Arthur foram chamados na escola para reunião? Não. Então o que eu digo? Essa escola já começa a dar os primeiros indícios de que ela não é de inclusão. Porque a partir do momento que ela passa a cabeça na mão das crianças que batem nas crianças especiais e quando as crianças especiais fazem ou revidam, que foi o caso do Arthur que se defendia, tem alguma coisa errada, não pode por causa do autismo, que aí você já é questionada sobre medicamento, sobre as terapias, então você já vê que tem uma coisa muito errada aí. Você tá dando limite pra essa criança, pai? Pois é. Mas não, uma professora chegou ao cúmulo de perguntar, ele tem carinho em casa? Assim, pra você ver o nível da pessoa. E quando eu dava um fora nela e tentava explicar, ela me cortava e dizia, eu tenho 40 anos de profissão. E aí quando eu passei isso adiante pra diretora, porque isso é uma coisa séria, não, mas essa professora ela é maravilhosa, não sei o quê. Ou seja, aí a professora já tá também começando, a escola tá começando a proteger uma profissional que faz, ela não agredia meu filho, não é isso, mas por exemplo, essa conduta dela tá completamente errada. Então, a escola não chama a atenção de uma profissional, só são os indícios de que está dando errado. Agora, por exemplo, vamos falar na escola que o Julian está. Aconteceu uma coisa com o Julian, um amiguinho bateu nele. A diretora, que é um amor de pessoa, né? Eu adoro ela, eu admiro ela pra caramba. Ela virou pra mim com o coração na mão, ela falou, olha mãe, nem sei como te dizer isso, mas aconteceu isso. Eu quero que você saiba que eu já falei com os pais, nós botamos um recado na mochila dele, né? Na agenda dele, entramos em contato com eles também, tanto pela agenda quanto pelo telefone, eles estão a par, entendeu? Eles estão super chateados com a situação, nós também, aquela coisa toda. Cara, assim, você consegue perceber no jeito que a pessoa fala a diferença de uma escola realmente inclusiva e outra que só diz ser para ganhar dinheiro. A escola que o Julian tá é aquela assim de você tirar o chapéu. Eu só não posso falar mais da escola porque infelizmente ela acaba.
Ela não vai até o 3º ano, né? Ela vai até a 5ª série, inferior. Então, assim, são esses pequenos detalhes que você, como mãe, tem que perceber quando a escola é boa pro teu filho e quando não é. Porque quando começam a tratar você mal, a palavra é escrotizar. Eu não sei nem se pode falar isso do YouTube, né? Não, pode falar, mas mais ou menos isso mesmo. Quando começam a fazer isso, você tem que ver que essa escola não vai ajudar o teu filho, ela não tem interesse em ajudar o teu filho. E não vai, não adianta você brigar. A gente brigou, a gente pagou caro, porque assim, os profissionais, quando eles iam lá, ficavam mó tempão ali na escola e a gente tinha que arcar e não faziam nada. E eles viravam pra gente e falavam: não está sendo feito, não está sendo passado aqui o que a gente pede, não estão fazendo. Então o que acontece? Quando entram nesse esquema é um esquema praticamente de boicote, eles fazem de tudo para você tirar o seu filho da escola. Eles não falam para você, olha, vai tirar porque a lei não permite, mas eles começam a fazer essas coisas justamente para você, eles não cuidam do teu filho. A não ser que seu filho, como a gente falou, seja um daqueles que ficam lá quietinho. Que não dá problema. Não dá problema, fica lá, legal, tá ganhando mensalidade, gente da comida, trocar para acabou. Agora, cuidar mesmo, não adianta, assim, o posicionamento com a escola em relação a você e aos profissionais, sabe, vai dizer muita coisa. Então, exatamente. Assim, se a escola começar naquela de realmente, tipo, chamar você pra qualquer coisa, ele não podia soltar um cocôzinho, tava na frase de fraude, não podia dar um cocôzinho que, olha, mãe, eu tô dando diarreia, tá moado, aquela coisa toda. Chegava lá, o moleque esperto pra caramba, tá nem aí, né? Então é complicado, sabe, tudo é posicionamento. A gente percebeu no decorrer do tempo que a escola realmente não queria, né? A gente acabou sabendo também por outros profissionais, né? Que a gente acabou fazendo amizade com alguns profissionais, mas era meio que uma política que vinha de cima, né? Eu acho que realmente a dona, a diretora e não queriam, porque é aquela coisa, a gente quer aquela escola modelo, que a gente fala, sabe, da loja, aquela loja de roupa, aquela loja de roupa que só vende até o manequim 40, porque não quer pessoas com determinado fisiotipo usando as roupas dela. Mais ou menos o que acontece naquela escola. Na verdade, foi a percepção que nós tivemos, né? E não só, gente, porque ele tá falando de profissionais, mas eu também conversei com outras mães que eu conheci quando, por exemplo, meu filho estava lá na psicopedagoga, né? Então eu chegava lá, a mãe chegava, via o meu filho com o uniforme da escola, você tá naquela escola? Qual que era a unidade? Você tá gostando de lá? E aí eu começava a conversar com as mães e elas me relataram outras coisas que aconteciam lá, ou seja, assim, a gente nem pode entrar muito em detalhe, porque assim, são coisas muito ruins, tá? São coisas muito ruins, assim, são desleixos mesmo com as crianças, então assim... E a gente tá aqui justamente para passar esses pontos, né, que você tem que chegar e ficar atento. Escola chegou. Começou naquela, ligou. Começou naquela de botar empecilho, não, tem lista de espera, não é... E você vai perceber, sabe, que eles estão resistentes de colocar seu filho. Pode, né? Não tem, não existe. Cara, não adianta assistir, por mais que você às vezes possa arranjar, por exemplo, no caso do Júlio, né? A gente arranjou a escola do Júlio, não é... Foi indicação, a gente já passava lá algumas vezes, já tinha escutado falar, mas foi indicação da psicopedagoga. Né? E da fono também. E da fono. Então a escola fica um pouquinho longe, sabe? Mas é preferível, sabe? Você perder um pouquinho mais de tempo, sabe? Vai pra lá, que vale a pena. Vale muito você a pena. saber que você tá botando um lugar onde que teu filho vai ser tratado com carinho. Assim, gente, eu acho assim, sabe? Nenhuma escola vai estar 100% preparada para cuidar das nossas crianças. Então acho que você não tem que buscar uma perfeição. Mas eu acho que tem pontos bem importantes que você pode ficar atento de ver. E olha, eu vou dizer, mesmo que o teu filho não seja autista, mas vamos supor que o teu filho tem algum problema de aprendizado, de repente ele é hiperativo, ele não consegue prestar atenção na sala, pode ser qualquer coisa que aconteça com o teu filho, que a escola queira boicotar o teu filho de alguma forma, como é tudo que ele faz está errado, ele é problemático, ele é isso, aquilo, outro. É claro que a gente também não pode dizer que o criança não pode receber críticas, mas quando você, como mãe, começa a perceber que essas críticas estão muito exageradas, entendeu? E outra coisa também que a escola faz, a escola começa a cobrar de você, que não estava lá no momento, que não tinha como ver nada, um posicionamento sobre o comportamento do teu filho na escola. E muitas vezes acontece assim, muitas mães eu já vi falando, inclusive mães não autistas que falam, inclusive, engraçado, né, que quando meu filho sai pro parquinho, ou ele vai, os primos vêm aqui pra brincar, ou ele vai pro parquinho, ele é ótimo, mas quando chega na escola ele é pronto. Então alguma coisa tem de errado com a escola.
Desculpa, mas se é o único lugar que ele não se comporta na escola, então algum problema tem ali. Ou tem um problema ali. Não é... Entendeu? Assim, e nesse caso não é que seja necessariamente da escola. O problema ali na escola, ambiente, exatamente, o ambiente escolar. Mas tem coisas que fogem, por exemplo, do alcance da escola, como por exemplo, a criança ela tem uma hipersensibilidade para sons, né? É óbvio que aquele criança brincando é um caos. Quando sai aquela cambada toda no parquinho é um caos, né? E para uma criança autista que tem hipersensibilidade com som, aquilo dali, cara, é um inferno, né? Então para ele é um ambiente onde que desorganiza ele totalmente. Sim. Mas assim, então tem que ver o que está acontecendo, tem um olhar mais aprofundado, e aí que entra a diferença entre as escolas. A escola que realmente tem um olhar com um pouco mais de carinho, ela vai tentar entender, né, principalmente com os profissionais que estão ali juntos, opa, peraí, mas por que então que o problema está acontecendo aqui? Vamos tentar investigar. Ele tem hipersensibilidade com som? Ele tem algum tipo ele tem algum tipo de problema com a comida, ou porque criança, né, tem uma seletividade alimentar muito grande. Sim. Né? Ele tem algum outro tipo de transtorno associado com o autismo, entendeu? Então, assim, é uma coisa que realmente tem, né? O que, por exemplo, numa escola ruim, o pessoal fala, olha, seu filho está dando problema, aquela coisa toda, como foi que aconteceu com o Arthur, né? Por mais que os profissionais falassem, teoricamente o problema não estava ali. Exatamente. E a gente, né, com o tempo a gente descobriu que realmente ali era o foco do problema, mas era justamente na questão de como eles tratavam a criança, como eles tentavam resolver a situação. Isso tudo a gente vai falar no próximo vídeo, né? Algumas coisas, mas na verdade assim, a gente vai falar sobre algumas mães, tá? E o que aconteceu dele em relação a algumas crianças, que aí vocês vão entender. Não, por exemplo, como ele estava falando a escola tem que ter um olhar, a escola que o Arthur tá hoje é uma escola que ela abriu e falou assim, olha, os autistas, eles são muito sensoriais. O seu filho chegou aqui no primeiro dia de aula e ele chorou muito. Então, o que a gente sugere? Logo no primeiro dia, sugeriram pra gente, ele vai entrar 20 minutos depois que o pessoal entrou e ele vai sair 20 minutos antes. Ou seja, ele não pega nem a muvucada do início e nem a muvucada do final. Ele sai antes, porque quando ele chega, os alunos já estão sentados, já estão... Isso vale de dica também para vocês conversarem com a escola dos filhos de vocês quando vocês forem colocar, tá? Ou mesmo que já estejam lá. Porque aí o que acontece? Quando o Arthur chega na sala de aula, a mediadora dele já está esperando ele, a turma já está sentada, focada na aula, a professora já está dando a aula, ele não atrapalha a aula porque ele chega, ele sabe que o ambiente está silencioso, então ele chega silencioso, senta na aula e... também bagunceiro, ele não atrapalha a aula mais ou menos. Não, eu tô falando quando chega, que é o que passa pra gente. Hoje o moleque ele né, ele já chega zoando já, agora sim. Na entrada que ele chega... ele na entrada chega todo feliz, boa tarde, ele chega todo assim, mas quando ele chega em sala de aula, entendeu? E mesmo que ele não consiga, tem a mediadora, como ela já falou pra gente, né, a Duda, que ela vira pra gente e fala assim, Arthur, hoje respira, vamos andar, não sei o que, então ela vai, senta com ele ali e ele consegue fazer a aula. E aí dá 20 minutos antes do pessoal sair, porque ele não pega aquela bagunça, e eu acho que hoje em dia o Arthur conseguiria entrar e sair junto com a turma, perfeitamente. Mas a gente evita, até porque isso já virou uma rotina pra ele. Então ele já sabe o horário de sair, já sabe o horário de sair de casa, de sair da escola. Então por questões de rotina, de horário, a gente mantém. Mas ele hoje não precisa mais. Então também é uma coisa boa pra falar dos filhos de vocês. Vocês acham que às vezes os filhos de vocês vão ter algum problema na hora da entrada por causa do barulho, mas pode ser que mais tarde ele não venha ter mais. Toma cuidado com aquela coisa quando as pessoas falam, olha, seu filho tem que ficar só meio período, né? Tem criança que, assim, no caso do Arthur, ele gostava de ficar, né? Ou depois que todos os problemas começaram a acontecer, realmente ele preferiu 1000 vezes ir pra casa do que ficar naquele ambiente caótico, né? Hoje ele gosta de ir pra aula, dá aquela reclamada como qualquer criança normal, então, principalmente quando ele toma o remédio dele, dá aquele soninho depois do almoço,
né? Daquela resmungada, não quero ir pra aula hoje. Mas quando tá na aula, se amarra. Exatamente. Sabe? Então, assim, é tudo questão de como a escola lida com essa questão do autismo, como ela trata esses problemas, como ela tenta enfrentar, né, os desafios que tem na questão do autismo. Né? E o mais importante é o quanto essa escola está aberta, está disponível a conversar com você sempre que precisar. Por exemplo, surgiu uma dúvida, houve alguma situação na escola que foi atípica, aconteceu alguma coisa que eles não estão sabendo fazer, eles procuram você para ter uma reunião e como nós vamos resolver isso. Agora, a partir do momento que você sabe que está dando problema, que foi o caso da primeira escola dele aqui, que a gente sabia que estava dando problema e a gente marcou a reunião e eu não posso. Então, esse tipo de coisa, você já vê a pessoa, ela não quer te ajudar, ela não tem interesse em te ajudar, ela não tem interesse sobre o seu filho. Então, quando você começa a sentir essas coisas, começa a perceber, é hora de você realmente tirar o teu filho dali. E até também para você não passar pelo que a gente passou com outras mães, que a gente vai conversar no próximo vídeo. Eu acho que com um cuidado absurdo com o clube das pitaqueiras. Pitaqueiras do bem. Fala, né? Mas, enfim. Então é isso, pessoal. A gente espera ter ajudado. A gente sabe que isso é uma questão muito sensível. Muitas mães, né, muitos pais passam por isso, desse medo. A gente espera que a gente possa ter ajudado o máximo possível. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, que é Família PCD. A gente vai deixar aqui embaixo, né, produção? Pode ser aqui, pode ser aqui. A produção que vai deixar o nosso Instagram. Tem lá no canal, sim. Lembrando que esses vídeos a gente faz justamente para tentar ajudar de alguma forma. Nós não somos profissionais da área. A gente só tem um treinamento meio intensivo, né, com 2 crianças autistas. Então a gente tenta passar nossas experiências e como a gente enxerga as coisas. Ninguém aqui é dono da verdade, cada um... Como a gente sempre fala, né? Cada criança é uma, né? Cada autista é diferente do outro. Então a experiência que a gente tem, de repente, não é a mesma que você está tendo. E é isso. Né? É isso. Olha, então... Vamos mendigar o like aí? Vamos. Então, gente, não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso canal a crescer, ajuda o nosso vídeo a ir pra frente, ajudar mais pessoas que possam precisar do nosso conteúdo. Que o YouTube agora só tá nessa, né? Como tem agora a mania do momento são shorts, se você não deixa o like, o YouTube entende que tipo, não gostaram do vídeo, então não vou sugerir mais pra ninguém não. Mas basicamente isso mesmo. Isso é verdade. A gente tá sendo engolido pelo short. Não deixou o like aqui, então... Deixe o seu comentário aqui nos comentários, óbvio. E se você tem alguma outra dúvida... Ativa o sino. Ative o sininho. Se você tem alguma outra dúvida, pode entrar em contato com a gente através do nosso direct do Instagram Família PCD, que a gente vai deixar sempre aqui embaixo na descrição, ou aqui mesmo nos comentários do canal, ok? A gente vai fazer, nós temos o maior prazer em responder vocês, ok? Então a gente vai ficando por aqui mais uma vez, até o próximo vídeo. Tchau!